Então, boa tarde pessoal, bom dia, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Mate. Eu sou o Isaías e esse é um projeto da faculdade que eu estou fazendo, né? Sou estudante de licenciatura em matemática pela Anhanguera Educacional e uma proposta para esse semestre era a criação de um podcast e cá estou eu para concluir essa atividade. E de repente, por que não, né, começar um projeto que de repente vem aí a ter longos anos de existência, né? Então, novamente, bem-vindo a todos, né? Espero que todos estejam bem. Se não estiverem, né, tenham fé e acreditem que, né, sempre as coisas elas mudam e as coisas tendem a um dia melhorar, né? A gente quer estudante de matemática, né, trabalha muito com números e a gente percebe muitas vezes que as coisas parece que a gente não encontra solução e às vezes do nada vem aquela ideia, aquele fio da meada que faz toda a diferença e faz com que a gente possa encontrar solução e mudar de perspectiva. Então, né, espero que todos estejam bem. Se não estiverem, tenho certeza que logo vocês estarão, né? Então, novamente, meu nome é Isaías, né? Ávila dos Santos. Eu sou gaúcho, né? Atualmente eu estou morando em Caporã, Paraíba, né? A previsão é eu estar aqui até novembro desse ano, de 2022, né? Depois eu retorno para minha cidade natal, que é Caxias do Sul. Então, sem mais delongas, vamos explicar um pouco mais sobre o projeto e a gente vai conversando. Na verdade, a ideia de um podcast é um diálogo entre duas ou mais pessoas, uma conversa, né? Esse trabalho da faculdade não ficou muito claro, então também eu não tenho ninguém assim da área da matemática que eu pudesse entrevistar que tivesse assim disposição para gravar nos horários que eu tenho disponível. Então, função disso eu estou fazendo um podcast, como a gente usa essa expressão lá no sul, solito, né? Ou seja, só eu, né, conversando com vocês, né? Então, na verdade, vai ser mais uma exposição das minhas ideias do que propriamente um podcast, né? Mas vamos tratar como um podcast e vamos que vamos, ok? Então, assim, o podcast, o nome dele eu escolhi Match, né? Match, na verdade. Mas como é complicado de falar, porque eu escolhi uma palavra em inglês e uma palavra em português, eu vou sempre chamar por Mate, tá? Mas, né, quem aí é professor de inglês saiba que eu não estou falando match, né? Porque justamente fica mais fácil falar mate, né? Mas, né, para quem não manja muito de inglês, match é uma abreviação de mathematics, né? Que é matemática em inglês, então só por questão assim de... Eu não sou uma pessoa que eu não gosto muito de escrever as coisas errado, né? Então, só para deixar alinhado com vocês que eu chamo de matemática só por questão de ficar mais fácil a pronúncia, porque a gente está no Brasil, então, né, muitas pessoas também não dominam o idioma inglês e fica meio estranho ficar falando math, né? Então vai ficar matemática, certo? Fechou? Me desculpem se eu não soube me expressar, mas a ideia era fazer trazer um nome que fizesse sentido para mim, né? Daí vocês podem se perguntar, tá, mas grandes coisas, né? O que tem a ver, né, matemática com mate, né? O que é mate, né? Para quem é do Rio Grande do Sul, alguns catarinenses também, alguns paranenses também conhecem, né? Essa bebida é uma bebida que a gente costuma beber lá no Rio Grande do Sul, né? A base dela é a erva mate, né? Por isso de mate, é feito com água quente e etc. É uma bebida muito saborosa, inclusive aqui eu estou na Paraíba, né? E mesmo aqui eu tenho bebido bastante essa bebida e mesmo sendo quente ela é refrescante, né? Pode confiar, né? Às vezes a gente desce para a praia, né? Quem é do Rio Grande do Sul vai entender o que eu estou falando de descer para a praia, né? Que a gente tem poucas épocas no ano que a gente pode aproveitar o nosso litoral, que tem um mar gelado e
E nem comparar com o litoral que eu estou presenciando nesses dias aqui, nesse ano, que é aqui no Nordeste do Brasil, né? Que eu não conheço o litoral de todos os cantos do mundo, mas eu acho que é um dos melhores assim do nosso planeta Terra. Então o nome foi escolhido por isso, né? Eu estou num momento assim longe de parentes, longe de amigos assim de longa data, né? Fiz amigos por aqui, mas não aqueles amigos de infância, amigos de longa data, né? É só por WhatsApp, Facebook e ferramentas de tecnológicas que a gente consegue se comunicar. Então eu escolhi esse nome porque para mim traz a nostalgia, a saudade do meu Rio Grande do Sul. E é uma das poucas coisas que aqui eu tenho que me remetem ao meu estado, né? Que quem é gaúcho tem muito isso de amar o seu estado, até às vezes mais do que a própria nação, né? E eu amo o Brasil tanto quanto o Rio Grande do Sul, né? Mas por estar longe, assim, tem uma conotação sentimental ter escolhido esse nome. Então por isso que é Matemática o nome do meu podcast, né? A ideia dele é realmente ser um podcast, né, sobre assuntos matemáticos, né? Mas nesse primeiro momento eu vou cumprir o requisito da atividade que eu tenho que desenvolver para uma disciplina no meu curso de matemática na Anhanguera. Então, vamos seguindo. Esse podcast, então, ele vai ser dividido. Agora eu estou conversando com vocês, seria a introdução, né? Estou explicando o projeto, explicando por que eu estou fazendo esse podcast. Antes disso eu tenho uma tela de espera, né? Que é com uma canção até que tem... Não sei se fala domínio público, mas ela não tem direito autoral vinculado, então a tela é uma canção que está disponível no próprio YouTube para qualquer pessoa baixar e aproveitar, usar em vídeos, né? Então, aquela tela foi escolhida por isso, que é uma música que eu curti muito. Eu fiz um curso na USP de PNL com Python e eu lembro que essa música tocou nos intervalos. Eu achei ela tão interessante que eu salvei aqui no meu computador e utilizei ela por isso, né? Porque é uma música que eu gosto. Então a gente tem ali a tela de espera, tem agora que é a introdução. A gente vai ter aí uma próxima parte que eu vou estar falando sobre equações diferenciais. Depois a gente vai também ter uma resolução de um exercício. E depois vai ter mais um bloco sobre derivadas. Então são assuntos assim densos, são assuntos assim de matemática já um pouco avançada, né? De repente o nicho assim não vai ser para todas as pessoas. Mas enfim, né? Espero que vocês gostem. Eu estou fazendo com bastante carinho, né? Sempre gostei muito de escutar a rádio, né? É uma coisa que me acompanha assim já por um longo tempo e confesso que o podcast hoje ele cresceu assim muito mais do que as pessoas poderiam imaginar. Então tá aí o porquê do projeto e etc. Então ele está modelado nessa estrutura, basicamente para mim poder atender os requisitos do trabalho, né? Com certeza eu faria coisas diferentes se eu pudesse, mas como o foco agora é o trabalho, né? De repente, conforme for passando o tempo, eu estiver encontrando assuntos interessantes, né? Porque a matemática ela é uma ciência que eu digo que ela não é, ela acho que ela é pouco compreendida, né? As pessoas elas têm muita dificuldade e uma das coisas que eu aprendi, inclusive estudando matemática, é que ela é difícil mesmo. Ela não é uma disciplina assim, uma ciência muito fácil de se entender, né? Exige assim, exige eu acho que um pouco mais do que uma outra ciência, né? Que você aprende assim, lendo, observando. A matemática ela acumula vários conteúdos e você precisa dominar todos esses conteúdos prévios para poder entender assuntos novos. Então, de repente, é isso que é a dificuldade dela e eu confesso que realmente foi uma coisa que eu aprendi, né?
estudando matemática. E o assunto que eu vou estar tratando nessa primeira parte, nesse piloto, eu vou chamar assim, né, desse meu podcast, serão esses 3 assuntos que, né, eu particularmente não acho que são assuntos interessantes para se usar no podcast, mas, né, devido a, como eu falei, requisitos, a gente precisa estar atendendo as solicitações da universidade. Enfim, né, eu vou tentar fazer o melhor possível com o que eu tenho em mãos, né. Então ele vai seguir esse roteiro, né, essa estrutura, justamente por ser um requisito do trabalho. Outra coisa que também eu não vou fazer edição, né, eu não vou editar, porque geralmente o podcast são conversas ao vivo, né, então entrevistas ao vivo, então não tem tempo para te corrigir erros de pronunciação, erros de palavras, ambiguidade naquilo que a gente vem a falar. Então, de repente, se tiver algum erro, eu já peço desculpa, né? Confesso assim que é o primeiro podcast que eu estou fazendo na minha vida, então, de repente, não vai sair como eu gostaria, mas eu, né, como eu já falei anteriormente, estou tentando fazer o melhor possível e com certeza, se esse projeto ele vingar, né, futuramente eu vou estar conseguindo, né, desenvolver um conteúdo com muita qualidade e que, né, agrade pelo menos o nicho que venha a escutar ele. Então é o seguinte, piazada, essa é a nossa introdução, esse é o podcast Matemac, e espero que vocês gostem do conteúdo e possam, de repente, aprender alguma coisa nova ou ter alguma perspectiva diferente da matemática da que vocês têm, da que vocês tinham antes de assistir esse podcast, né? Piazada é um termo que, de repente, eu vou usar para quem não é do Sul também. É mais ou menos como a gente chama moçada, meninos, gurizada, pessoal, jovens. Então é um termo que eu gosto de usar bastante, né? Até por um termo que eu tenho usado mais assim por influência de um youtuber aí, que é muito engraçado por sinal. E como eu estou estudando para dar aula para piazada, né? Então com certeza eu vou usar muito esse termo em sala de aula. Então não se sintam ofendidos quando eu falar, né, piazada. Eu me considero um piá, apesar de, né, ter já uma certa idade, eu me considero um piá. Então, novamente, sejam todos bem-vindos aí e tiverem sugestões, comentários, é só aproveitar aí a plataforma do YouTube que, né, eu acho que é uma das melhores, né, para interação assim entre espectador e produtor de conteúdo, né. Então, sem mais delongas, vamos para a próxima parte. Eu vou estar fazendo outra coisa também que eu quero deixar explicado é que eu vou estar fazendo esse modelo mais assim, estilo professor, aquele estilo que os professores usam aí nessa pandemia que a gente teve. Então, é um estilo mais tela de exercício ou alguma palavra no slide e alguma explicação, né? E vai ter um outro formato que daí eu vou fazer bem descontraído, como se eu estivesse numa sala de aula, usando caderno e lápis, caneta. Então, vão ser modelos diferentes, né? Mas compõe todo o pacote, né? Então, eu vou criar uma playlist para esse podcast, né? E a ideia é a gente no futuro aí dar continuidade a esse projeto, né? Se alguém também tiver, de repente, quiser a minha colaboração em algum projeto, também, né, deixa no comentário aí, e a gente vai conversando. Então, por enquanto, vai aqui o meu obrigado, né? E eu espero que a gente se veja aí na primeira parte desse podcast, que é onde começa de fato o que eu tenho para apresentar. Grande abraço a todos e até mais!